A pesquisa Antropologia de Lugares Históricos e Equipamentos Culturais foi projetada entre os anos de 2012 e 2013 no âmbito das atividades do Observatório Cultural Unila Salle. O Observatório Cultural foi criado em 2012 e, desde então, realiza o mapeamento de equipamentos culturais e lugares históricos localizados na região metropolitana de Porto Alegre, com ênfase em dimensionamento de públicos da cultura e suas práticas culturais. O Observatório Cultural Unila Salle atua também na criação e potencialização de redes de artistas e produtores culturais, apoiando e divulgando eventos artísticos na região, em particular em Canoas, no Rio Grande do Sul. É nesse escopo que a pesquisa Antropologia de Lugares Históricos e Equipamentos Culturais buscou compreender o porquê das pessoas se interessarem ou se desinteressarem por equipamentos culturais e lugares históricos. A equipe de trabalho desenvolveu uma reflexão sobre as relações entre as biografias das pessoas pesquisadas e seus interesses. Dito de outra maneira, nós procuramos saber se o interesse atual por uma atividade artístico-cultural ou pelas histórias de um lugar tem relação com a vida de cada um e, o que é mais importante, se essa relação entre interesse e biografia pode ser potencializada no presente. Esse tipo de discussão é fundamental para organizações, associações, artistas e o poder público, pois a nossa pesquisa oferece bases para a compreensão da dinâmica de formação e de fidelização de públicos da cultura. A questão dos públicos da cultura é importante nos dias de hoje, em particular porque contribui na compreensão das relações entre cultura, história, memória e educação. Como outras pesquisas em ciências humanas e sociais já demonstraram, a cultura e as artes são fatores importantes no desenvolvimento de uma vida plena e cidadã, além de encaminhar um potencial maior das escolhas profissionais qualificadas. Compreender como e por que as pessoas frequentam ou evitam frequentar equipamentos culturais e lugares históricos, em particular quando enfocamos suas trajetórias de vida, significa compreender como a cultura, a história, a memória e a educação se relacionam do ponto de vista dessas pessoas. É uma compreensão que é dinâmica, que muda com o tempo e conforme os contextos urbanos nos quais as pessoas se encontram. Quais tipos de conclusões nós chegamos? Em primeiro lugar, que os públicos da cultura são heterogêneos na região metropolitana de Porto Alegre e, particularmente, em Canoas. É uma conclusão que podemos chegar com facilidade, mas que foi preciso apresentar, pois essa heterogeneidade indica que o processo de urbanização nessa região e na cidade de Canoas continua acelerado, o que nos leva à segunda conclusão da pesquisa. Somada ao rápido processo de urbanização, a aceleração das transformações tecnológicas de bens de consumo voltados para a informação e para o lazer, gera uma multiplicidade de diferenças geracionais e sociais. Por exemplo, nós temos casos de pessoas entre 20 e 30 anos de idade que não tinham o hábito de assistir televisão ou de ir ao cinema durante a sua juventude, mas que se tornaram fãs de séries e de filmes a partir da introdução de serviços como YouTube e Netflix. São pessoas cuja alfabetização audiovisual passa por esse serviço. Ao mesmo tempo, tivemos casos de pessoas de 40 e 50 anos de idade que iam ao cinema e assistiam telenovelas e filmes na televisão aberta durante a sua juventude. Pessoas que reconheciam atores e atrizes que apareciam na televisão e nas peças de teatro. Com isso, a relação entre audiovisual e teatro se apresenta diferencialmente entre os dois grupos. É claro, a pesquisa Antropologia de Lugares Históricos e Equipamentos Culturais não tem uma pretensão de generalização, então essas conclusões não são válidas para todo o Brasil ou para todos os públicos. Nós trabalhamos com entrevistas, com etnografia e com questionário de caráter exploratório. Não fizemos censo ou pesquisas representativas dos públicos da cultura em todos os municípios estudados. Mesmo assim, é possível partir dessas conclusões para dar sequência a novos estudos e encaminhar pesquisas quantitativas de grande porte no âmbito do Observatório Cultural Unila Salle. É nesse quadro que encaminhamos a sequência da pesquisa Antropologia de Lugares Históricos e Equipamentos Culturais. Teremos uma nova etapa de desenvolvimento de projeto, enfocando as diferenças geracionais e sociais nas práticas artísticas culturais e com uma ênfase particular sobre o uso dessas novas tecnologias da informação, como computadores, tablets e smartphones. A nossa hipótese é que essas novas tecnologias podem não apenas diferenciar os grupos geracionais, mas transformar as maneiras de usufruir e de criar relações com a cultura e com as artes. Muito obrigado, espero que vocês tenham gostado.